Estudos no Sermão do Monte, capítulo 3, Introdução às Bem-aventuranças. Neste capítulo, terminaremos a nossa análise geral do Sermão do Monte e assim poderemos começar a considerar essa sua primeira seção, as Bem-aventuranças. Essa seção delineia o crente em suas características ou qualidades essenciais. Conforme eu já disse, não me interessa debater se as Bem-aventuranças são 7, 8 ou 9. O que importa não é o número delas, e sim que tenhamos plena consciência do que elas ensinam a respeito do crente. Em primeiro lugar, quero examinar a questão de um modo geral, porquanto, uma vez mais, sinto que existem certos aspectos dessa verdade que só podem ser aprendidos se a considerarmos em sua inteireza. No campo do estudo bíblico, deve ser uma regra invariável, que é mister, começarmos pelo todo, antes de passarmos a dar atenção às porções de que se constitui o todo. Nada tende tanto a conduzir-nos à heresia e a erro como iniciar pelas porções constituintes, e não pelo todo. O indivíduo perfeitamente capaz de obedecer a todas as determinações do Sermão do Monte é aquele com a mente esclarecida quanto ao caráter essencial de um crente. Nosso Senhor ensinou que essa é a pessoa que realmente é abençoada, isto é, feliz. Alguém já sugeriu que poderíamos exprimir essa questão como segue. Esse é o tipo de homem que deveria ser congratulado. Esse é o tipo de homem a ser imitado, pois somente ele é o homem verdadeiramente feliz. O grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. O mundo inteiro anela obter a felicidade. E quão trágico é observar como as pessoas a estão procurando. A vasta maioria, infelizmente, busca de tal modo que essa busca só produz o infortúnio. Qualquer coisa que, mediante a evasão das dificuldades, meramente tornem as pessoas felizes por curto prazo, em última análise, só tende por intensificar a miséria e os problemas que elas enfrentam. É aí que entra o caráter totalmente enganador do pecado, sempre oferecendo felicidade, mas sempre conduzindo à infelicidade e ao infortúnio e à condenação finais. O Sermão do Monte, entretanto, diz que se alguém quer ser feliz, aí está o caminho certo. Realmente, somente os bem-aventurados é que são felizes. Essas são as pessoas que deveriam ser congratuladas. Portanto, vamos examiná-las de uma maneira geral, à luz de uma perspectiva sinóptica das bem-aventuranças, antes de passarmos ao exame destas bem-aventuranças uma por uma. Pode-se notar que estou adotando um modo de proceder um tanto ou quanto ocioso ao examinar o Sermão do Monte, mas faço-o deliberadamente. Já aludi às pessoas que querem saber ansiosamente o que será dito a respeito da outra milha, por exemplo. Mas não, pois precisamos passar bastante tempo considerando os humildes de espírito, os mansos e outras expressões como essas, antes de passarmos adiante e examinarmos aquelas interessantes questões tão emocionantes e excitantes. Haveremos de interessar-nos primeiramente pelo caráter dos crentes, antes de examinarmos a sua conduta. Faço aqui a sugestão que certas lições gerais podem ser extraídas das bem-aventuranças. Em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. Leia as bem-aventuranças e descobrirá a descrição de como todo crente deveria ser. Ali não temos tão somente a descrição de algum crente excepcionalmente virtuoso. Nosso Senhor não disse que estava prestes a descrever certos personagens notáveis que poderiam existir neste mundo. Antes, descreveria todo e qualquer dos seus seguidores. Neste ponto, faço uma breve pausa, a fim de enfatizar que deveríamos concordar que a tendência fatal introduzida pela Igreja Católica Romana e, de fato, por todo o ramo da cristandade que aprecia usar o termo católico, é aquela fatal tendência de dividir os cristãos em duas classes.
A classe sacerdotal e os leigos, os cristãos excepcionais e os cristãos comuns, aqueles que se dizem vocacionados à vida religiosa e aqueles que se ocupam das tarefas seculares. Essa tendência não somente é total e completamente antibíblica, mas também, em última análise, destrói a piedade autêntica, negando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo de muitas maneiras. Na Bíblia não há distinções como essas. Há sim distinções quanto aos ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e assim por diante. Porém, as bem-aventuranças não encenam qualquer descrição desses ministérios. Pelo contrário, descreve as qualidades de caráter do homem crente. Ora, do ponto de vista do caráter e do ponto de vista daquilo que os crentes deveriam ser, não há nenhuma diferença entre um crente e outro. Seja-me permitido colocar a questão como segue. Não é o Novo Testamento, mas a Igreja Católica Romana que canoniza certas pessoas. Leiam-se as introduções de quaisquer epístolas do Novo Testamento, e ali vê-se-á que todos os crentes são intitulados conforme se lê na Epístola à Igreja de Corinto, chamados para ser santos. Ali todos os crentes são canonizados, se assim quisermos dizê-lo, e não somente alguns dentre eles. O conceito que essa excelência na piedade cristã destina-se somente a alguns, ao passo que os demais cristãos deveriam contentar-se em viver em plano inferior, é uma completa negação do Sermão do Monte, particularmente das bem-aventuranças. Espera-se que todos nós exemplifiquemos aquilo que está contido nas bem-aventuranças. Por conseguinte, livremo-nos de uma vez para sempre dessa falsa noção. Não temos aqui apenas uma descrição de Hudson Taylor, de George Miller, de Whitefield ou dos Wesleys. Deste modo, e sim, a descrição de todo e qualquer crente. Espera-se que cada um de nós siga de perto esse modelo, que alcance esse elevadíssimo padrão. O segundo princípio poderia ser expresso como segue: espera-se de todos os crentes que manifestem todas essas qualidades. Não somente essas qualidades são esperadas da parte de todos os crentes, mas, por si mesmo, é mistério que todos os crentes as manifestem integralmente. Em outras palavras, não é que determinados crentes devam manifestar uma característica e outros devem manifestar outra. Não é correta a opinião de quem afirma que alguns são humildes de espírito e que outros são mansos, que outros são os que choram, e ainda que outros são os pacificadores, e assim por diante. Não, espera-se de cada crente que ele cumpra cada um desses requisitos, manifestando-os ao mesmo tempo em sua vida. Contudo, opino ser veraz e correto dizer-se que, em alguns crentes, essas qualidades se manifestam mais intensamente do que em outros, mas não porque assim se espera que as coisas sejam. Tais diferenças devem-se às imperfeições que ainda restam em nós. Mas quando os crentes forem finalmente aperfeiçoados, então todos eles haverão de manifestar essas características plenamente. Todavia, aqui neste mundo e dentro do tempo, podemos detectar certa variedade quanto a isso. Não que eu esteja justificando a situação, simplesmente eu a estou reconhecendo. O ponto que estou frisando é que cada um de nós deveria manifestar conjuntamente todas essas qualidades, ao mesmo tempo. De fato, penso que poderíamos ir ainda adiante e afirmar que o caráter desta pormenorizada descrição é tal que se torna perfeitamente óbvio desde o momento em que analisamos cada uma das bem-aventuranças que cada uma delas forçosamente subtende a outra. Por exemplo, ninguém pode ser humilde de espírito sem também chorar. Nesse sentido, ninguém pode chorar sem ter fome e sede da justiça. E ninguém pode ter essa atitude se também não for manso e pacificador. Cada uma dessas características, em certo sentido, requer a presença das demais qualidades. Na verdade, é impossível alguém manifestar qualquer dessas graças, conformando-se à bem-aventurança pronunciada a respeito dela, sem que, ao mesmo tempo, inevitavelmente, exiba as outras graças também. As bem-aventuranças formam um complexo integrado, e não podemos separá-las uma das outras. Assim sendo, se uma delas talvez possa manifestar-se mais acentuadamente em uma pessoa do que em outra, todas elas deveriam ser atuantes.
As proporções relativas podem variar, mas todas elas estão presentes no crente, e seu propósito é estarem todas presentes ao mesmo tempo. Esse é um princípio vitalmente importante. Todavia, talvez o mais importante desses princípios seja o terceiro, a saber, nenhuma dessas descrições refere-se àquilo que poderíamos chamar de tendências naturais. Cada uma das bem-aventuranças, em sua inteireza, é uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo em nós foram capazes de produzir. É impossível enfatizarmos esse ponto demasiadamente. Por natureza, nenhum ser humano conforma-se às descrições oferecidas nas bem-aventuranças, e precisamos ter o cuidado de distinguir claramente entre as qualidades espirituais descritas neste sermão e as qualidades naturais que se possam assemelhar a elas. Que me seja permitido colocar a questão como segue. Algumas pessoas, muito naturalmente, parecem ser humildes de espírito, mas não é isso que o Senhor procurava descrever neste ponto. Há pessoas que muito naturalmente parecem mansas, mas, quando tivermos de ventilar esta expressão, espero poder demonstrar que a mansidão da qual Cristo estava falando não é aquilo que parece ser a mansidão natural de certas pessoas comuns, não regeneradas. Nas bem-aventuranças, não encontramos menção a qualidades naturais. Pessoa alguma, por nascimento e natureza, apresenta tais características espirituais. Trata-se uma questão um tanto sutil. E é frequente as pessoas sentirem dificuldades a esse respeito. Dizem elas, aspas, conheço uma pessoa que não se considera cristã, nunca vai à igreja, jamais leu a Bíblia, não sabe o que é orar e, francamente, diz não estar interessada nessas coisas. No entanto, sinto que ele é mais crente do que muitas pessoas que costumam frequentar a igreja e orar. É um homem sempre gentil e polido, que nunca diz uma palavra violenta e nem exprime juízo severo demais, vivendo sempre para fazer o bem ao próximo. Fecha aspas. Essas pessoas olham para certas características das pessoas que estão considerando e observam. Certamente ali se encontram as bem-aventuranças. Essa pessoa à minha frente tem de ser crente, embora ela negue inteiramente a fé. Esse é o tipo de confusão que surge quando não se entende claramente alguma ideia dentro do Sermão do Monte. Em outras palavras, é nossa tarefa mostrar que aquilo que encontramos neste sermão, em cada caso, não é a descrição de alguma qualidade natural de temperamento, mas antes uma disposição produzida pela graça divina. Consideremos aquele homem que, por natureza, parece ser tão excelente e crente. Se realmente encontrássemos nele alguma condição ou estado correspondente às bem-aventuranças, sugiro que isso seria algo bastante injusto, porquanto seria apenas uma questão de temperamento natural. Ora, o indivíduo não determina o seu temperamento natural, embora possa controlá-lo até certo ponto. Algumas pessoas nascem agressivas, ao passo que outras são tranquilas. Umas são alertas e espertas, ao passo que outras são lerdas. Cada um de nós é aquilo que é, e aquelas pessoas dotadas de determinadas qualidades, tão frequentemente apresentadas como um argumento contra a fé evangélica, em sentido nenhum, são responsáveis pelo que são. A explicação da condição delas é biológica, nada tendo a ver com a espiritualidade e com a relação entre elas e Deus. Pelo contrário, trata-se de algo puramente animal e físico. Da mesma maneira que as pessoas diferem quanto à sua aparência física, assim também diferem no tocante ao temperamento. Portanto, se esse fosse o fator determinante que torna uma pessoa crente ou não, então eu teria de dizer que é um fator extremamente injusto. Graças a Deus, porém, não é assim que a Bíblia nos ensina. Qualquer um de nós, e mesmo todos nós, sem importar o que sejamos por motivo de nascimento, precisamos exibir essas características quando nos tornamos crentes. E não somente precisamos exibi-las, também podemos exibi-las. Essa é a glória mais central do Evangelho. O Evangelho pode tornar o indivíduo mais orgulhoso do mundo e transformá-lo em alguém que é humilde de espírito. Tem havido alguns notáveis e gloriosos exemplos dessa transformação. Poderíamos sugerir aqui que jamais houve homem que naturalmente fosse mais cheio de empatia do que John Wesley. Não obstante, ele se tornou em alguém que era humilde de espírito. Não
Não devemos pensar aqui em disposições naturais, nem naquilo que é puramente físico e animal, nem naquilo que parece simular o caráter cristão. Espero poder demonstrar isso quando chegarmos a analisar essas qualidades, e penso que você perceberá prontamente a diferença entre elas. Nas bem-aventuranças temos características e disposições resultantes da graça divina, produto do Espírito Santo, e por isso mesmo ao alcance de todos. Essas qualidades desconsideram totalmente todos os estados naturais e todas as disposições naturais. Penso que você concordará que esse é um princípio vital, essencial. E assim, quando chegarmos a considerar essas descrições isoladamente, não somente não haveremos de confundi-las com as diferenças naturais de temperamento, mas também exerceremos toda a cautela para não definir de acordo com tais termos. Teremos de estabelecer o tempo todo distinções em concordância com moldes espirituais fundamentadas sobre os ensinos do Novo Testamento. Meditemos agora sobre o princípio seguinte. Essas descrições, conforme estou sugerindo, indicam claramente, talvez com maior clareza do que qualquer outra coisa em toda a Bíblia, a diferença essencial e total entre o crente e o incrédulo. E isso é o que deveria realmente ocupar-nos a atenção, e esse é o motivo pelo qual afirmo que é importantíssimo considerarmos o que diz o Sermão do Monte. Não se trata da mera descrição do que algum homem faz. O essencial é essa diferença entre o crente e o incrédulo. O Novo Testamento encara essa distinção como algo absolutamente básico, fundamental, e conforme eu vejo as coisas no presente, a primeira necessidade da igreja é vir a compreender claramente essa diferença essencial. Tais distinções têm sido nubladas. O mundo tem entrado na igreja e a igreja se tem mundanizado. A linha divisória não é mais tão distinta como costumava ser. Tem havido períodos em que essa distinção se tem mostrado inequívoca. E esses períodos sempre foram as grandes épocas da história da igreja. Entretanto, sabemos quais argumentos têm sido usados contra a citada distinção. Dizem-nos que precisamos tornar a igreja mais atrativa para quem está do lado de fora. E a ideia é que nos devemos tornar o mais parecidos possível com quem está do lado de fora. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, houve certos padres populares que se misturavam com as pessoas, fumavam na companhia delas e faziam isto ou aquilo, a fim de encorajá-las. Certos líderes religiosos imaginavam que, desse modo, terminada a guerra, os ex-combatentes haveriam de começar a frequentar as igrejas em grandes números. Sem embargo, não foi o que sucedeu, pois as coisas jamais ocorreram dessa maneira. A glória do Evangelho, bem pelo contrário, consiste em que, quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai as pessoas. É somente então que este mundo começa a dar ouvidos à mensagem cristã, embora possa odiá-la a princípio. É assim que os reavivamentos têm início. Ora, isso também precisa ocorrer conosco como indivíduos. Não deveríamos ambicionar ser o mais parecidos possível com todo mundo, embora continuássemos sendo crentes. Pelo contrário, deveríamos ambicionar ser o mais diferentes possível daqueles que não são crentes. Nossa ambição deveria ser assemelharmos-nos a Cristo, e quanto mais, melhor. Ora, quanto mais nos parecermos com Cristo, tanto mais seremos diferentes de todos os que não são crentes. Permitam-me mostrar-lhes isso com detalhes. O crente e o incrédulo são totalmente diferentes quanto àquilo que admiram. O crente admira quem é humilde de espírito, ao passo que os filósofos gregos desprezavam a humildade. E todos quantos seguem a filosofia grega, intelectualmente ou na prática, continuam exibindo aquela mesma atitude. O mundo diz do verdadeiro crente que ele é um fraco, um simulacro de homem, ou que ele não é viril. Essas são expressões típicas do mundo, pois os homens mundanos acreditam na autoconfiança, na autoexpressão e no ser dono do próprio nariz, mas o crente acredita em ser humilde de espírito. Abramos um jornal e vejamos ali o tipo de pessoas que este mundo admira. Não se pode achar algo mais remoto das bem-aventuranças do que aquilo que atrai o homem natural, o homem mundano. O que atrai a admiração do indivíduo mundano é a antítese, mesmo daquilo que achamos nas bem-aventuranças. O homem natural aprecia certa dose de jactância,
a despeito de ser precisamente essa atitude condenada nas bem-aventuranças. Além disso, como é óbvio, deve haver diferenças no tocante àquilo que o crente e o incrédulo buscam. Bem-aventurados que têm fome e sede. Do quê? De riqueza, de dinheiro, de posição social, de fama? De modo nenhum, mas de justiça. Ora, a justiça consiste em nos encontrarmos em boas relações com Deus. Consideremos um indivíduo qualquer que não se afirme crente e nem esteja interessado pelo cristianismo. Procure-se descobrir o que ele realmente quer e busca e verificar se há que suas atitudes sempre diferem das descrições dadas aqui. Acrescente-se a isso que, como é lógico, os mundanos são indivíduos absolutamente diferentes naquilo que fazem. Isso é apenas uma conclusão lógica. Se eles buscam e admiram tais coisas, certamente também praticam coisas diferentes. O resultado disso é que a vida de um crente deve ser essencialmente diversa da vida de quem não é crente. O incrédulo sempre mostra-se coerente com a sua própria atitude. Ele sempre vive para este mundo. Costuma pensar: este é o único mundo que existe e quero aproveitar este mundo ao máximo. Por sua vez, o crente começa dizendo que não vive para este mundo, e isso porque considera este mundo apenas uma porta de entrada para algo que é muito mais vasto, para algo que é eterno e glorioso. Toda a sua perspectiva e ambição difere da do incrédulo. Por conseguinte, o crente sente que precisa viver de maneira diferente das dos homens do mundo. E assim como o indivíduo mundano é coerente consigo mesmo, assim também o crente deve ser coerente com a sua posição de crente. E, se o for, será totalmente diferente daquele outro homem, e nem mesmo pode evitar sê-lo. Pedro expressa muito bem esse pensamento no 2º capítulo de sua primeira epístola, ao asseverar que se verdadeiramente cremos que somos um povo chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, então cumpre-nos crer que sucedeu assim conosco, a fim de exibirmos os louvores do Senhor. E Pedro prossegue dizendo: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2, versos 11 e 12. Essa exortação nada significa senão um apelo ao bom senso lógico dos crentes. Uma outra diferença essencial entre os homens é a crença deles a respeito do que lhes é permitido fazer. O homem mundano confia demasiadamente em sua própria capacidade, como se ele estivesse preparado para fazer qualquer coisa. O crente, por sua parte, é uma pessoa e a única espécie de pessoa no mundo que verdadeiramente vive na consciência de suas limitações. Nos capítulos que se seguem, espero abordar detalhadamente esses aspectos, pois aqui aludi apenas a algumas diferenças essenciais, óbvias, que não podem ser ocultadas e que diferenciam o crente do incrédulo. Não há que duvidar que nada nos exorta tão insistentemente quanto o Sermão do Monte, instando conosco para sermos aquilo que nos cumpre ser, para que vivamos como nos cumpre viver, isto é, sermos semelhantes a Cristo, mediante o total contraste que estabelecemos com aqueles que não pertencem a Cristo. Portanto, confio que qualquer um dentre nós que se tenha tornado culpado de tentar ser parecido com o homem mundano em qualquer sentido, não prossiga nessa atitude e perceba quão grande contradição isso faz com a nossa fé. Talvez eu consiga sumariar tudo quanto disse no conceito que em seguida expresso. A verdade é que o crente e o incrédulo pertencem a dois reinos inteiramente diversos. Pode-se observar que a primeira e a última das bem-aventuranças prometem a mesma recompensa, porque deles é o reino dos céus. Que significa isso? Nosso Senhor começou e encerrou as bem-aventuranças com esse informe, porquanto queria dizer que a primeira coisa que nos convém perceber a respeito de nós mesmos é que pertencemos a outro reino, que não o deste mundo. Os crentes não são diferentes dos incrédulos somente quanto à essência, mas também são pessoas que vivem, ao mesmo tempo, em dois mundos diferentes. O crente está no mundo, mas não pertence a este mundo. É fato que o crente vive entre as pessoas deste mundo, mas também é fato
que ele é cidadão de um outro reino. Essa é a questão vital estabelecida nesta passagem, da primeira à última linha. Que se deve entender por reino dos céus? Você vai encontrar com pessoas que dizem haver certa distinção entre reino dos céus e reino de Deus. Mas a minha dificuldade é descobrir essa distinção. Por qual razão Mateus fala em reino dos céus ao invés de aludir ao reino de Deus? Sem dúvida, a resposta é que ele escrevia primariamente para os judeus, e seu objetivo talvez tenha sido o de corrigir as ideias judaicas sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. Eles tinham adotado um ponto de vista materialista do reino, concebiam-no como algo político e militar, ao passo que o objetivo inteiro de Nosso Senhor era o de demonstrar que o seu reino é algo primariamente espiritual. Em outras palavras, é como se ele tivesse dito: vocês não deveriam conceber esse reino primariamente como uma realidade terrena. Antes, trata-se de um reino celestial, o qual haverá de afetar a terra de muitas maneiras, embora seja algo de natureza essencialmente espiritual, pois pertence à esfera celestial e não à esfera terrena e humana. Por conseguinte, no que consiste esse reino? Em sua essência, significa o governo, a esfera ou o reinado de Cristo. Podemos compreendê-lo segundo 3 ângulos diversos, como segue. Por muitas vezes, enquanto ele esteve entre nós, nos dias de sua carne, Nosso Senhor declarou que o reino dos céus já estava presente. Onde quer que ele se encontrasse, exercendo a sua autoridade, aí já se encontrava o reino dos céus. Você deve estar lembrado como, de certa feita, quando acusaram Jesus de expelir os demônios através do poder de Beelzebu, ele mostrou quão insensata era tal opinião, e então prosseguiu dizendo: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12, 28. Ora, nisso consiste o reino de Deus. Ali estava a autoridade de Deus, e Deus estava verdadeiramente governando. Além disso, convém-nos considerar o que ele disse aos fariseus: o reino de Deus está dentro em vós. Lucas 17, 21. Isso equivalia a dizer: o reino de Deus está entre vós. Ou ainda, o reino de Deus está se manifestando entre vós. Não fiqueis dizendo: está aqui ou está acolá. Desvencilai-vos dessa perspectiva materialista. Eu estou aqui, entre vós. Estou realizando coisas. O reino já está aqui. Sim, onde quer que o domínio de Cristo se esteja manifestando, ali está também o reino de Deus. E quando Jesus enviou seus discípulos para que pregassem, recomendou que dissessem às cidades que não lhes dessem acolhida favorável. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Lucas 10, verso 11. Essa é a ideia em pauta. Todavia, convém entendermos também que o reino de Deus está presente neste momento, em todos aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo. A Igreja Católica Romana identifica esse reino com a Igreja, mas essa identificação não é correta, porquanto na Igreja há uma multidão mista. O reino de Deus, entretanto, no que concerne à Igreja, só se acha nos corações dos crentes autênticos, nos corações daqueles que se submeteram a Cristo, em quem e entre os quais ele está reinando. Você deve estar lembrado de como o apóstolo Paulo usou uma linguagem que relembra a de Pedro. Escrevendo aos crentes de Colossos, ele agradece ao Pai, o qual nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 13. Ora, o reino do Filho do seu amor é o mesmo reino de Deus, é idêntico ao reino dos céus. É esse novo reino do qual todos nós teremos chegado a participar. Ou então, em sua epístola aos Filipenses, diz Paulo: pois a nossa pátria está nos céus, Filipenses 3, verso 20. O que equivale a dizer: nossa cidadania está no céu. Estamos neste mundo, mas obedecemos ao poder vindouro e sob as suas determinações é que vivemos. Sim, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, verso 20. Nós que reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, e em cujas vidas Ele está reinando e governando neste mundo, estamos no reino dos céus, e o reino dos céus está em nós. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Temos nos tornado em um reino de sacerdotes.
Aproxima-se o dia em que os reinos deste mundo haverão de tornar-se de nosso Senhor e do seu Cristo, Apocalipse 11, verso 15, quando então Jesus reinará por onde quer que o sol percorra do ocidente ao arrebol, de praia a praia. O reino será, pela eternidade se prolongará. Somente então é que terá vindo o reino celeste, em sentido total e pleno, quando tudo estiver sujeito ao seu domínio e controle. Satanás e todo o mal serão inteiramente removidos da cena. Haverá então novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, verso 13. Somente então o reino dos céus terá assumido o seu aspecto físico. O aspecto espiritual e o aspecto material mesclar-se-ão em certo sentido, e tudo ficará debaixo das ordens do Senhor, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 10 e 11. Portanto, na passagem que contém as bem-aventuranças, essa é a descrição do crente. Você percebe quão essencialmente diferente é o crente do incrédulo? Isso posto, as indagações vitais que nos convém fazer a nós mesmos são as seguintes. Já fazemos parte desse reino? Estamos sendo governados por Cristo? Ele já é nosso Rei e Senhor? Estamos manifestando as qualidades recomendadas pelo Sermão do Monte em nossas vidas diárias? É nossa grande ambição agir assim? Percebemos que isso é o que se espera de nós? Estamos sendo verdadeiramente abençoados? Somos felizes? Já somos fartos? Obtivemos a paz? Após havermos examinado juntos essa descrição geral, como é que vemos a nós mesmos? O único homem realmente feliz é aquele que manifesta essas características, por ser deveras abençoado. Trata-se de uma questão simples. Minhas reações imediatas a essas bem-aventuranças anunciam exatamente aquilo que eu sou. Se porventura sinto que elas são difíceis e demasiadamente severas, se sinto que elas me são adversas, retratando um tipo de vida e um caráter que não aprecio, então devo temer que isso simplesmente significa que não sou um crente. Se eu não quero manifestar essas qualidades, então é que devo estar morto em delitos e pecados. É impossível que eu tenha recebido a vida eterna, se assim é a minha atitude. Por outra parte, se eu me sinto indigno, mas ainda assim quero ser conforme dizem essas descrições bíblicas, muito bem. Então, por mais indigno que eu seja, se esse é meu desejo e ambição, é que a nova vida deve estar pulsando em mim, é que devo ser um filho de Deus e que devo ser um cidadão do reino dos céus e do querido Filho de Deus. Que cada qual examine a si mesmo.